Eu sou Yael Steiner, uma cineasta, empreendedora cultural, contadora de histórias, mãe, esposa, filha, enfim, uruguaia brasileira e latina. E meu lugar no mundo é nesse ecossistema de narrativas latino-americanas, né? Manifestar esse lugar no mundo, assim. Enquanto mulher, enquanto latina, né? Independente do idioma que a gente fala. Como é a sua cidade no Uruguai? A minha cidade, onde eu nasci, Montevidéu, uma cidade parada no tempo, né? Ela pode ser cinza e ela tem cores acinzentadas, ela pode ser muito celeste e ter o melhor pôr do sol do mundo, aquele que eu me teletransporto todos os dias. Hoje o Uruguai e a Montevidéu está dentro de mim. Por que veio para o Brasil? Eu vim ao Brasil em 1982 com os meus pais, que decidiram migrar, na verdade. E como conseguiu aprender o português? Então, eu aprendi o português, é engraçado, porque eu tinha 7 para 8 anos, eu estava no segundo ano do ensino fundamental, né? Era maio, né, de 82, ou seja, imagina que eu cheguei aqui em maio, no meio do segundo ano de escola, eu tinha tido aulas com um professor exilado carioca. E eu aprendi, assim, para ver a banda passar, Lança Perfume, eu cantava essas músicas, sabe, dessa década de 80, assim, mas não entendia nada, porque assim, eu cheguei aqui, eu me encontrei com pessoas que não falam português, né? O brasileiro fala, você vai, eu falo, oi? Tipo, né, o paulistano, principalmente, ele corta as palavras, né? Não é você vai, né? É você vai, né? Então, era uma confusão. Com a vantagem de que eu sou comunicativa e extrovertida, mas naquele período foi um ano bastante difícil, né? Porque, obviamente, que hoje a gente sabe que eu sofria bullying, apesar de ser popular, eu sofria bullying porque as pessoas zoavam comigo, né? A partir dessas palavras cortadas, das gírias, né? Enfim. E aí eu tinha uma professora, assim, eles decidiram, minha mãe achou que era bom, eventualmente, eu repetir um ano, né, e voltar para o primeiro ano, mas essa professora gaúcha, ela falou, não, essa menina tem potencial. E me deu aulas, assim, em julho, e assim, eu me apropriei do idioma, assim, para mim, eu brinco que hoje, para mim, eu vejo, né, que as pessoas não falam português, não escrevem português direito, mesmo tendo feito faculdades excelentes. E para mim a questão da narrativa e da apropriação, né, da nossa língua e da comunicação é um fato de justa causa, assim. Eu fico louca, né, quando eu vejo assim palavras impensáveis, né, que eu vejo, e aí hoje eu mando às vezes assim, pro meu marido, ele fala, erro de corretor, falo, aham. Enfim, então acho que eu fiz da comunicação, da linguagem, das narrativas meu propósito de vida, né? A oferta que eu tenho para o mundo é como contadora de histórias sem fronteiras de linguagem, né? Realmente eu manifesto essa tecla SAP. Por ser cineasta, o que te motivou a seguir essa carreira? Eu acho que nós somos seres audiovisuais, né? E a maneira que eu encontrei no mundo de ser cineasta é empreendedora cultural, mas quando a gente fala cineasta, né? Eu prefiro contadora de histórias e empreendedora cultural, esse é o meu lugar no mundo, né? A maneira como eu agarrei a oportunidade de poder manifestar essas narrativas sem fronteiras e criar esses núcleos criativos latino-americanos e oferecer isso para o mundo. Como vê a capacidade do cinema brasileiro de abordar as realidades distintas no Brasil? Eu acho que a gente está num momento do cinema brasileiro que a gente está se reconhecendo enquanto latinos, né? Está amplificando as nossas narrativas, olhando, né, de uma maneira mais ampla para as veias abertas da América Latina e co-criando narrativas humanas, da nossa aldeia para o mundo, né? Da nossa aldeia latina para o mundo, da nossa identidade brasileiro,
latina para o mundo. Dos debates que temos por aqui, tem algum tema que sente que deveria ser mais debatido entre a gente? A partir do cinema? Não, eu acho que a gente precisa sair um pouco do nosso umbigo e de narrativas um pouco egóicas e compartilhar mais esse debate do humano, né? Eu acho que enquanto humanidade a gente está um pouco anestesiada e a gente precisa se reconhecer nas identidades latinas, né? Latino-americanas mesmo, eu insisto nisso. Eu acho que a gente tem muito para compartilhar, principalmente no cinema, com Uruguai, Argentina, Peru, Colômbia, Bolívia, né? Enfim, México, e olhar para esse cinema, olhar para essa cultura, e não é uma cultura subdesenvolvida, muito pelo contrário, é uma cultura latina autêntica, ancestral, né? E eu acredito que o nosso futuro e a gente precisa saber de onde a gente veio, a gente precisa olhar para a nossa ancestralidade, e ela é afro-latino-americana, né? Ela não é brasileira. Você tem alguma opinião sobre o Brasil que possa parecer impopular para o público? Talvez eu acho que a gente precisa, me reconhecendo aqui como parte desse ecossistema, não sei o que você quer dizer impopular, né? Porque eu posso discordar eu acho que somos muitos Brasis, para começar, né? E eu acho que o Brasil é feito de uma população extremamente miscigenada, extremamente de etnias, de culturas, de outros países, né? Nós somos, enfim, muitos Brasis, muitos, e muitos continentes, e eu acho que a gente precisa um pouco resgatar essa nossa identidade afro-latino-americana e se apropriar desse multiculturalismo, dessa diversidade, mas que, no fundo, ela tem um valor muito único, e debater temas desde o ponto de vista da humanidade, da identidade, e não da política, militância e, enfim, arrogância de não poder dialogar dentro da própria diversidade. Esse é um Brasil, talvez, não sei para quem possa parecer impopular, se a gente ficar nessa câmera engessada, né? Você sente que nos tempos atuais no Brasil falta mais diálogo entre as pessoas? Não, eu sinto que não há diálogo entre as pessoas, né? Que nós nos transformamos num algoritmo, né? Numa bolha, cada um olhando para o seu umbigo, né? Quando você fecha a câmera, não há uma conversa, um diálogo, não há nada. Há os que querem se manter naquela bolha, não escutam uns aos outros, não. Né, a gente não se escuta, a gente não tem diálogo, não tem poliálogo, não tem multidiálogo, não tem nada. Está muito complexo. Eu acho que essa polarização em todos os sentidos, né? E nós não estamos nos dando conta de que os valores que nos unem são universais e são diversos, e que a gente precisa escutar o outro, colocar a câmera em diversos lugares. Eu sempre falo que eu tô aqui e tô olhando uma coisa, você tá aqui e tá olhando outra. Então a gente pode até estar vendo coisas diferentes, mas eu acho que se a gente se reconhecer, se colocar, né, eu te puxar e falar, Vitor, vem cá, vamos olhar desde onde está a minha câmera e você me trazer para olhar desde a sua, a gente pode ter referências diferentes e a gente pode olhar dentro da diversidade o que nos une, né? A questão é que a gente está massificado dentro desse algoritmo, né, que não nos permite que a imprensa, a mídia de massa está completamente adulterada, eu acho, né? Porque já dizia McLuhan, Baudelaire e Walter Benjamin, né? Então, enfim, são referências que acho que os nossos jovens nem sabem, né? Hoje, esses influenciadores não precisam de referência, eles se bastam, né? Então, pela sua experiência, o que faz a América Latina ser um continente único? A sua diversidade. A sua diversidade. E a sua autenticidade enquanto ancestralidade, que nos torna únicos. Da planta, da natureza, né, dos nossos valores, da terra, do fogo, né, do ar, enfim, da água, né? Todo ser humano, somos feitos de histórias, né? Todo ser humano
Todos somos contadores de histórias, todos temos uma história para contar. Eu acho que a gente carece essa unicidade, que não é unicidade, que não há integração, essa massificação, ela está nos tornando cada vez mais invisíveis, né? Para nós mesmos, enfim. Você acredita que a arte é a melhor ferramenta para expressarmos contra algo na sociedade? Eu acredito que a arte, as narrativas curativas e as diversas manifestações artísticas são os que nos humanizam, o que nos tornam humanos. Eu não acho que a gente tem que estar contra ou a favor de nada. Eu acho que a gente tem que avançar nessa jornada, nesse caminante no hay camino, se hace camino al caminar, né? Como ser um contador e um ouvinte de histórias pode ajudar no nosso crescimento? Então, somos todos contadores de histórias e deveríamos ou mereceríamos ser todos ouvidores de histórias, né? Então, eu acho que hoje é muito mais sobre o que nos emociona do que o que alguém diz pra gente que precisa ser escutado ou falado, né? O que te faz sentir que cada pessoa possa ser um microfone humano em potencial? Um megafone humano? É isso. Parto do princípio de que se somos humanos, dentro da nossa humanidade, nós somos um megafone humano em potencial. Só precisamos ter a voz ou catalisar ou ter a oportunidade de ser ouvidos e manifestar a nossa voz de diversas maneiras. Mesmo que não tenha uma voz, ele pode manifestar a sua arte, pode manifestar através de diversas maneiras, né? E na sua visão, o que faz o Além do Português ser um megafone digital? Então, o Além do Português é bonito, né? Porque além da linguagem, além do que nos limita, né? Além é sem fronteiras, né? Ele é um megafone humano sem fronteiras, digital. E eu desejo muito sucesso ao Além do Português.